Glória a Deus, meu irmão em Cristo, como é que está? Tudo bem? Vamos aí para o capítulo 16 do livro de Gênesis. Vamos aí para uma reflexão panorâmica, bem simples e singela para iniciantes, para leigos ou principiantes. Pois bem, eu gostaria que você soubesse que nós já fizemos vídeos do capítulo 1 até o capítulo 15. Agora no 16 estudaremos a respeito de quê? Uma rixa, uma situação entre Sara e Agar, a sua serva egípcia. O que aconteceu no capítulo 6? Logo, pelo meu subtítulo na minha Bíblia, diz assim: Agar é dada por mulher a Abraão. O fato que aconteceu no capítulo 16, como pano de fundo, foi o seguinte: se você pegar no capítulo anterior, no capítulo 15, versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Então, Deus fez uma aliança com Abraão. E qual foi essa aliança? Deus dizendo: a tua descendência, tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus fez uma aliança dizendo que daria uma terra prometida a Canaã. Isso aconteceu. Canaã era uma terra que manava leite e mel, uma boa terra. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ali iniciou a formação da nação dos hebreus, e Abraão como pai desta nação. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, só que Abraão tinha uma preocupação: eu estou em Canaã, como é que eu vou ter descendência se a minha esposa, aqui chamada Sarai, depois tornou-se Sara, ela é estéril? Essa era a preocupação dele. Então, no capítulo 15, como no vídeo anterior nós falamos, nós observamos que Deus anima Abraão e diz que seria das suas entranhas, do ventre de Sara, que sairia o descendente, que seria Isaque, que é chamado então o filho da promessa. No capítulo 16, que é motivo desse vídeo sucinto, aconteceu que Sara, percebendo a preocupação de Abraão em relação à descendência, Sara então ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Ela conversou com o seu esposo Abraão e ele consentiu o quê? Que a sua serva fosse dado a ele, para que ele então a tomasse e tivesse filhos com ela, para que assim então descendentes de Abraão nascessem. Assim aconteceu no capítulo 16. Olha o versículo 1 desse capítulo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, ela era estéril. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. A questão que se confirma da esterilidade de Sarai. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então, no versículo 4, Abraão possuiu Agar e ela concebeu. Ela concebeu, porém, e começou a existir uma situação entre a serva, que gerou filho, o homem, a Abraão, em relação a Sarai, esposa de Abraão. Então, essa Agar egípcia, ela então fazia, como que eu vou dizer assim, pirraças, ou se colocava, ou se sobrepujava em relação a Sarai, mesmo na condição de serva, apoiada por ter gerado um filho para Abraão. Então no versículo 5 diz assim: então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada. Essa situação de menosprezo, inclusive incentivada, mesmo que sucintamente, por a serva Agar, isso incomodava o coração de Sarai, que conversou com seu esposo Abrão a respeito. E Abrão disse assim: olha, ela é tua serva, fica à vontade no que decidires em relação a ela. O que aconteceu? Sarai afligiu então Agar, de maneira que ela fugiu para o deserto. Mas lembre-se, queira ou não, Agar tinha no seu ventre um filho que estaria para nascer, vindo de quem? Das entranhas de Abraão. E então ela teve um contato com o anjo. Esse anjo no deserto disse para que ela então se humilhasse, retornando para Sarai, a sua senhora, mas que a descendência desse filho seria tão grande sobre a terra.
E o nome dessa criança seria então chamada de Ismael. E daí que veio de Agar os ismaelitas como descendentes. Povo este que também foi pedra de tropeço para o povo de Israel lá no futuro. Então, isto aconteceu nesse episódio, aonde então Sara permitiu, com o apoio do seu esposo Abraão, que a sua serva Agar, que ele deitasse com a mesma para gerar filhos, dando ensejo à descendência de Abraão. Mas não seria, na verdade, esse princípio no coração de Deus, porque Deus queria realmente que isso viesse do fruto do ventre de Sara, e nos capítulos posteriores nós veremos que Deus dará a graça a Sara, e a Sara terá um filho, o filho da promessa, chamado Isaque. Que bênção, né? Então, a respeito desse 16, nós temos que entender que no capítulo anterior, Deus promete a descendência das entranhas de Abrão. No capítulo 16, motivo desse vídeo, existe ali uma preocupação de Sarai em relação ao seu esposo na genealogia, na descendência, naqueles que sucederiam a vida de Abraão, para que se confirmasse a promessa que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus e os grãos de areia do mar. Houve uma proposta de Sara ao seu esposo Abraão, que poderia deitar-se com sua serva Agar, e assim daria filhos, dando início a essa descendência. Mas houve um conflito entre Agar com Sara, que achou-se então menosprezada, inferiorizada, porque ela não deu filhos ao seu esposo, mas sim uma serva egípcia. De maneira que Sarai, conversando com Abraão, como nós já falamos, a afligiu, a expulsou, e essa por sua vez foi ao deserto. Mas lembre-se que no seu ventre tinha então um descendente de Abraão. O anjo do Senhor, encontrando Agar, pediu que ela voltasse e se humilhasse perante a sua senhora Sarai. E Deus, por intermédio de todas as coisas, não deixou abandonado essa criança. E o anjo do Senhor disse que o nome desse seria Ismael, da onde veio a nação dos ismaelitas. Eu gostaria que você observasse aqui, no capítulo 16, o versículo 12, diz assim: e ele seria Ismael, homem feroz, e a sua mão será contra todos, olha só, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. No 15, e Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. 16, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. E dentro desse contexto de descendência, é muito importante entendermos que de Agar nasceu Ismael, daí veio a nação ismaelita. De Sara a posteriori veio os israelitas. E de Quetura, a terceira esposa de Abrão, Quetura, por exemplo, teve filhos Zinram, Joquizam, Meda, Midian, Gisbaque e Suá. Por exemplo, de Midian vieram os midianitas. Então, de Agar, os ismaelitas; de Quetura, os midianitas; de Esaú, os edonitas; de Jacó, os israelitas; e das filhas de Ló, os moabitas e os amonitas. Isso é muito importante, porque a descendência de Abrão, além do povo hebreu, gerou outros povos que lá na frente tornaram-se inimigos também do povo de Israel. Que Deus abençoe esse panorama, para que você possa ter conhecimento simples, sucinto, de Gênesis capítulo 16, para iniciantes e para principiantes. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.